Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pegue a palavra de Deus, abra no livro de Provérbios, capítulo 18, nós vamos ler os versículos 20 e 21. Está escrito o seguinte: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Eu vou ler outra vez, preste atenção. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Agora eu leio e quero que cada pessoa que está aqui na sede nacional da Paz e Vida repita em seguida. Vamos lá. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Quantos creem nesta palavra? Eu também creio. Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E com alegria, enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Vamos fazer este louvor chegar até o trono de Deus. Vamos usar a nossa boca para mandar este louvor até o céu. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Senhor Deus e Pai, este povo que está aqui, glorifica o teu nome agora. Abre o céu para receber, e sobre cada vida que te exalta, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. A nossa boca não pode falar se não for pelo teu Espírito. A nossa língua não pode se mover pela vontade do homem. Vem agora com teu Espírito e tome a nossa boca, tome a nossa língua e envia a tua palavra agora. Fale com cada vida aqui presente, fala com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Quem tiver lugar, pode sentar. Um dia uma lavadeira de roupas foi até o rio para lavar roupas ali e encontrou o diabo sentado numa pedra, chorando muito. E ela reconheceu imediatamente que era Satanás por causa dos olhos vermelhos, aquele aspecto de quem foi queimado pelo fogo. E essa lavadeira disse: eu te conheço, você é o tinhoso, mas por que você está chorando? E o diabo, chorando, disse: eu estou arrasado. Eu estava lá naquele povoado, tentei provocar uma briga entre as famílias, fiquei ali tentando causar uma intriga, e depois de 3 meses de tentativa, tentando todo mundo, eu fracassei. Eu reconheço, os meus métodos não funcionam mais. Aí essa lavadeira deu uma gargalhada e disse: por isso que o teu nome é tentador. Você tenta e não consegue nada. Mas não dá glória a Deus não, você não ouviu a história ainda? E ela disse para Satanás: você precisa se atualizar,
As coisas não funcionam mais como antigamente. Esse povoado, olha só. Ali todo mundo é parente. Ali todo mundo é cristão. Ali todo mundo é da mesma parentela. Como é que você vai tentar jogar ali uma pessoa contra a outra? Com esses ardis do passado, isso não funciona mais. Ela disse, quer ver, Satanás? Eu vou te dar uma aula como que funciona a coisa agora. E ela trabalhava para um casal que era o casal mais respeitado da cidade. O casal mais querido. O casal mais amado. E aquele povoado era dominado por duas famílias. E o marido era de uma das famílias. E a esposa era da outra família predominante. Então, essa lavadeira, chegando em casa, viu que a patroa estava sozinha. E disse, olha, eu agora estou arrasada. Porque eu fui lavar a roupa lá no rio. E eu vi o teu marido com uma mocinha muito jovem. E eu fiquei indignada de ver que ele está enganando a senhora. E a esposa disse, não é possível, meu marido é um cristão. O meu marido me ama. Ele todas as noites jura amor eterno. Deve ser algum engano. Olha, patroa, eu não ia falar nada se não fosse verdade. Eu estou arrasada pela senhora só porque a outra é mais jovem e mais bonita. A moça é bonita mesmo? É uma moça muito bonita. E o seu marido estava lá de beijinhos com ela atrás de uma árvore, eu vi. Aí a mulher começou a chorar. Não é possível, não é possível. Mas olha, patroa, não chore não. Porque eu conheço uma simpatia infalível. Se a senhora fizer o que eu vou ensinar, o seu marido voltará a ser aquele homem apaixonado e fiel. A mulher desesperada, querendo reconquistar o marido, já acreditando naquilo, ela disse, está bem, então me ensina, como é que eu faço? Olha, é o seguinte, quando ele chegar do trabalho hoje, receba-o com a maior alegria. Faça de conta que a senhora não sabe de nada. Prepare o jantar, a melhor comida, aquela que ele mais gosta. E espere até que ele durma. E quando ele estiver dormindo, a senhora se levante, pegue uma navalha e corte um fio da barba, bem aqui perto do pescoço. Corte um fiozinho da barba. E com esse fio de barba nós vamos fazer a simpatia que fará o seu marido ser o homem mais apaixonado do mundo. Aí ela falou, está bem, eu vou fazer isso. Mas olha, a senhora não pode nem deixar ele suspeitar de nada. A senhora tem que tratá-lo bem. Tá bem. A senhora não pode chorar na frente dele, tem que tratar ele muito bem, ele não pode desconfiar. Não, está bem, eu vou me controlar. Tá bom, patrão, eu deixei as roupas lá no rio, secando, eu tenho que voltar para apanhar. Tá bom, vai, pode ir. Aí ela voltou, né, em direção ao rio, mas ao invés de pegar roupas, ela foi na loja do marido daquela mulher. E o marido, quando viu aquela empregada entrando na loja, falou, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar com a sua patroa? Não, mas eu vim contar uma coisa para o senhor. Eu vim contar uma coisa que eu... Olha, é questão de vida ou morte. Só tem que me ouvir. O que é de vida ou morte? Aconteceu alguma coisa com a minha mulher? Mais ou menos, mas a vida ou a morte é a sua, como a minha. Eu posso falar em particular com o senhor? Vai, então fala. É que eu estava lá passando roupa, lá na área de serviço. Aí eu escutei umas risadinhas, eu escutei algumas palavras carinhosas. Eu até pensei que o senhor estava em casa. Eu até achei que a sua esposa e o senhor estavam lá no quarto. Mas na hora que eu fui guardar as roupas que eu tinha passado,
eu escutei a voz da sua esposa e a voz de um outro homem. O senhor me desculpe o atrevimento, mas eu me aproximei da porta para ouvir o que eles estavam conversando. Como assim? A minha mulher com outro homem dentro do quarto? E a porta estava um pouco entreaberta, eu espiei, e era um rapaz forte, musculoso, jovem, bonito. E ele, conversando com a sua mulher dizia: meu amor, hoje nós vamos nos libertar do meu marido. Hoje nós nos livraremos dele para sempre e tudo será nosso, a loja, o dinheiro, esta casa, tudo. E o amante da sua mulher disse: como faremos isso? E ela falou: hoje à noite, na hora que ele estiver dormindo, eu vou pegar uma navalha e vou cortar o pescoço dele. A minha mulher não pode ter falado isso. Eu estou avisando o senhor. Não, eu não acredito. Que é isso? Minha mulher é cristã. A minha mulher me ama. Bom, se o senhor quer acreditar, acredite. Agora, se o senhor acreditar, ou pelo menos tiver a dúvida, fique de olhos bem abertos. Não, eu vou lá conversar com ela agora. Não vai tirar satisfação com ela. O senhor faz assim: olha, eu vou voltar para casa, fazendo de conta que eu não vim aqui. E quando o senhor chegar em casa, chegue normalmente. Faz de conta que não aconteceu nada. E jante normalmente, depois vá dormir normalmente. Mas cuidado, hein? Não vá pegar no sono. Principalmente na hora de dormir, fique atento. Finja que está dormindo. E o senhor vai ver como a sua mulher vai se levantar no meio da noite para cortar o seu pescoço com uma navalha. Ele não acreditou, mas resolveu se precaver. Foi para casa, ele tratou a esposa normalmente, a esposa também o tratou normalmente. Depois do jantar, ele disse que ia dormir e foi para o quarto, se deitou. A mulher veio em seguida e ele resolveu fingir que pegou no sono. E ficou só esperando. Será que a minha mulher tem outro? Será que ela quer realmente me matar hoje? Será que ela seria capaz de uma barbaridade dessa? Não pode ser. Eu vou ficar aqui fingindo que estou dormindo. Eu preciso tirar essa dúvida. E por seu lado a mulher estava lá na cama assim: eu vou esperar ele dormir bem. Aí vou tirar um fio de barba do seu pescoço e vou fazer aquela simpatia. Ele vai voltar a ser meu. Ele vai voltar a ser o homem apaixonado que era no começo. E os dois ali, fingindo que estavam dormindo, não conversaram, não se abriram, não dialogaram, não checaram nada. Ficaram acreditando numa terceira pessoa desconhecida que estava criando intriga e mentira. Eles não se falaram. Você está compreendendo o erro? E o homem, fingindo que estava dormindo, ele viu quando a mulher se levantou da cama na pontinha do pé. Foi até a gaveta e ele olhando. Aí a mulher pegou a navalha e ela até brilhou no escuro. O homem ali estremeceu. Meu Deus, que é isso? Então é verdade, ela vai querer me matar. E ela, pegando a navalha, veio na pontinha do pé, se aproximou do marido na cama, e ele deitado, fingindo que estava dormindo, mas espiando assim, com o olho meio fechadinho. Aí ela chegou com a navalha perto do pescoço dele, procurando um fio de barba para cortar. E ele achando que ela ia cortar o pescoço fora. Quando ela se aproximou com a navalha, ele segurou no pulso, arrancou a navalha das mãos da mulher
e começou a xingar, sua isso, sua aquilo, e ficou tão irado e descontrolado que ele pegou a navalha e começou a retalhar a mulher. E a mulher assustou e, sangrando, começou a gritar: que é isso? Pare, meu amor, pare! Meu amor, coisa nenhuma, só isso, só aquilo. E foi desferindo golpes, e ela gritava muito, muito. E ele também gritava, xingando. Todo mundo naquele vilarejo acordou, as luzes se acenderam. E todos foram correndo naquela casa para ver o que estava acontecendo, e viram lá a mulher toda ensanguentada, gritando: meu amor, não faça isso! E ele xingando. Os que eram do lado da esposa, a família que era do lado dela, tomou partido na briga e avançou sobre ele. E os que eram do lado da família dele, avançaram contra a família da esposa. E foi um banho de sangue naquela noite. Muita gente morreu, inclusive o casal, e nunca mais houve paz naquele lugar. Por isso que aqui o livro de Provérbios está dizendo com exatidão: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então preste atenção, a língua na boca tem poder de vida ou de morte. Quando a pessoa profere palavras de vida, ela proporciona vida, ela mesma vive. Mas quando a pessoa profere palavras de morte, ela também se alimenta das palavras de morte que está dizendo. A palavra de Deus não mente. O que sai da boca do ser humano alimenta quem está ouvindo, porque o livro de Jó, capítulo 34, versículo 3 diz: o ouvido prova as palavras como o paladar prova o alimento. A palavra que sai da boca do ser humano serve de alimento no ouvido de quem está escutando, e ao mesmo tempo aquela palavra que está saindo da boca, ela retorna para o ventre da pessoa, e o ventre se alimenta da palavra que a pessoa está dando. Se a palavra que a pessoa está dando é de morte, o ventre da pessoa está se alimentando de morte. Se a palavra que a pessoa diz é de vida, o seu ventre está se alimentando de vida, do fruto da boca de cada um. Não é da boca de outras pessoas, não. O teu ventre se alimenta da palavra que sai da sua própria boca. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu próprio ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Quando você fala, você está produzindo frutos. Ou frutos de vida, ou frutos de morte. O que sai da tua boca alimenta quem ouve e alimenta o seu próprio ventre. De modo que a língua acaba tendo esse poder extraordinário de destruir ou de construir. Quero que você vá comigo na carta que Tiago escreveu, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quer dizer que a palavra faz o ser humano ficar de pé ou cair. A pessoa pode tropeçar na palavra e fazer os outros tropeçarem na palavra, ou a pessoa pode ficar de pé com aquilo que diz e manter as outras pessoas também de pé. Tropeçamos em muitas coisas, mas se a pessoa não tropeça na palavra, esta pessoa é perfeita e poderosa para refrear todo o corpo. E Tiago dá o exemplo do cavalo. Porque o cavalo tem uma força muito grande.
cavalo é muito mais forte do que o ser humano. E, no entanto, ele escreve em seguida: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Um freio na boca de um cavalo é capaz de dominar aquele corpo enorme, muito mais forte do que o ser humano. E ele, ainda ilustrando, vai pegar um exemplo maior ainda. Ele vai pegar um barco, uma nau, um navio. E ele vai comparar a língua com um leme. Veja o versículo seguinte, versículo 4. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bom pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Uma nau tão grande e um leme bem pequeno, e aquele leme é capaz de controlar a imensa embarcação. Ainda que o vento venha e queira levar a nau para outro lado, para outras águas, aquele que está governando a nau, o barco, consegue com um pequeno leme dar o curso que deseja. Não se deixa levar pela tempestade. Você está compreendendo isso? A palavra está falando em termos de figura. O nosso corpo é como um navio. Não vou dizer que o nosso corpo é como um cavalo, porque isso eu deixo como exclusividade lá para os terreiros. Mas a nossa língua é como um leme. E ela precisa de freio e precisa de controle. Porque a língua tem o poder de morte e tem o poder de vida. Tiago continua falando sobre os perigos que uma língua e a destruição que uma língua pode causar. Vamos continuar lendo aqui a carta de Tiago. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aqui ele faz outra comparação. Um pequeno fogo no meio de um bosque é capaz de incendiar uma floresta e causar muita destruição. E ele está comparando a língua com isso. Versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Aqui nesse ponto nós temos que estremecer, porque a língua é facilmente inflamada pelo inferno. É como se ela fosse de alta combustão. O inferno consegue inflamar a língua do ser humano com muita facilidade. O fogo pega rápido e um pequeno fogo logo incendeia uma floresta inteira. O inferno ataca a língua do ser humano. O inferno tenta inflamar a língua do homem, a língua da mulher. Nessa hora dá vontade de engolir a língua e não ter mais língua. O diabo trabalha a língua do ser humano porque sabe a destruição que a língua é capaz de causar. Vamos continuar lendo aqui, versículo 7 agora. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum ser humano pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, isto é, de veneno. A língua é venenosa. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, confirmando o que nós lemos em Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21.
Da mesma boca, da mesma língua, procede morte ou procede vida. Da mesma boca, da mesma língua, procede bênção e maldição. Meus irmãos, escreveu Tiago, não convém que isto se faça assim. E nós temos que parar para pensar nisso, igreja. Porque hoje, os cristãos não estão mais vigiando o que dizem. E nem colocam freio na boca para reprimir aquela inflamação, aquela vontade de falar coisas que não se devem falar. A língua está inflamada pelo inferno. E dentro das igrejas, e entre o povo de Deus, e Tiago está escrevendo para irmãos, e isso já acontecia naquela época, quase 2000 anos atrás. O povo já estava perdendo o controle daquilo que sai da boca. Não vigiando sobre as palavras que são ditas, que podem ser de morte ou de vida, que podem ser de bênção ou de maldição, que podem colocar uma pessoa no chão ou levantar o ser humano. Tiago diz, nós não podemos fazer isso, nós temos que mudar esse negócio, não convém que isto se faça assim. Continuando a leitura, estou no versículo 11. Ele pergunta, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Nós somos de Deus. Nós sabemos disso. Ele escreveu para irmãos, não é verdade? Pessoas que fazem parte da mesma família de Deus. Mas ele detectou esse problema entre os cristãos daquela época, que muitos estavam com a língua mais comprida do que a boca poderia suportar. Uma língua que nunca ficava dentro da boca, sempre falando, tagarelando, falando no ouvido de pessoas. E ele viu que as pessoas naquela época estavam perdendo mais tempo com palavras de maldição do que com palavras de bênção. Que os cristãos estavam se reunindo ali, não para falar palavras que edificam, mas palavras que derrubam. Não para contar bênçãos, e sim derrotas. Não para contar vitórias, e sim problemas. Ele foi detectando que havia também uma contenda dentro da igreja. E aquilo tinha o seu curso inflamado pelo próprio Satanás. O diabo não está ultrapassado como aquela lavadeira pensa. O diabo usou aquela mulher para que ela, se sentindo vaidosa, orgulhosa, inteligente, capaz, fosse um instrumento do diabo para levar destruição através da língua. Quando aquela lavadeira voltou toda orgulhosa, dizendo para o diabo, viu? Viu como eu fiz? Vê se aprende. O diabo que deu uma gargalhada agora. Porque o diabo disse, você fez exatamente o que eu queria que você fizesse. Você foi o meu boneco lá dentro, a pessoa de confiança para que os outros acreditassem. E o diabo disse a ela, você acha que eu poderia ir lá fazer isso? Se eu entrasse na casa daquela mulher, com essa aparência que eu tenho, com esse corpo que todo mundo vê que está queimado pelo fogo, e com esses olhos avermelhados, você acha que aquela mulher acreditaria em mim, que o marido tinha amante? E se eu fosse lá na loja daquele homem, com essa aparência que eu tenho, você acha que aquele marido apaixonado acreditaria num ser repugnante como eu? Você foi o meu instrumento. Foi aí que aquela lavadeira caiu em si. Veja se você entende agora, meu querido, minha querida.
A estratégia de Satanás não mudou. A tua língua é altamente inflamável. Qualquer fofoca, murmuração, reclamação, insatisfação, rebeldia, é como um fósforo que acende. E a pessoa usa a boca para falar. E até de coisas que não sabe, até de coisas que não viu, e até de coisas que não tem prova. E ela diz, eu ouvi dizer, você sabia disso? Sabe o que me contaram? Vem cá, vou te contar. E isso está comendo solto em todas as igrejas e infelizmente na nossa também. Infelizmente na nossa também. E o diabo está muito contente, sabe por quê? Porque se o diabo chegasse para qualquer pessoa desta igreja ou de outra denominação e fosse ele falar, ninguém iria acreditar, iriam dizer, está amarrado, diabo, está amarrado, demônio, não é? Mas como muitos aqui e em outras igrejas têm bastante credibilidade, o diabo está lá, usando a pessoa como instrumento, inflamando a sua língua, para a pessoa falar de coisas que não sabe, que não viu, mas que ela tem prazer, ela não consegue controlar, não tem freio na sua boca. E isso está pondo muitas igrejas a arder. A obra de Deus está queimando, mas não é de fogo do Espírito Santo, não. Nós podemos ver isso. Mas neste momento nós estamos desmascarando o diabo, abrindo os olhos da igreja e do povo de Deus, mostrando que nós temos que apagar esta chama, colocar um freio na boca e repreender o maligno que está agindo no nosso meio. Querido, querida, preste atenção nisso, porque eu vou falar diante de Deus e em nome de Jesus. Sou homem de Deus e sou profeta, e tenho autoridade para falar, e o que eu falo Deus confirma. Preste atenção. Quando alguém, amigo ou amiga, muito conhecido ou muito conhecida, quando uma pessoa da tua confiança chegar no teu ouvido para falar uma palavra de maldição, uma fofoca, um mexerico, um futrico, quando a pessoa chegar para você como se fosse a melhor amiga, dizendo, olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém, você se lembre da lavadeira, e você veja que por detrás daquela pessoa está o próprio Satanás. Olhe para os olhos da pessoa, não importa quem seja, pode ser até um pastor, e diga, eu te desmascaro, Satanás, eu te repreendo, demônio, você não me engana com os teus ardis. Aí você está liberando uma palavra de vida, que está apagando o fogo. Ou será que nós vamos deixar o diabo usar muitas lavadeiras na nossa igreja e no nosso meio? Será que nós vamos ficar ouvindo conversa de comadre? E a coisa está de uma tal maneira inflamada, que até homens estão parecendo lavadeiras. Estão adorando uma fofoca, que vergonha! Sabe quando eu aprendi que a gente nunca deve falar das pessoas? Eu não era cristão ainda não, apesar de ter nascido num berço evangélico, eu não queria saber de igreja. Quando eu estava fazendo o segundo ginasial, eu sentava atrás de uma moça chamada Fátima, e nós tínhamos várias matérias, como todo mundo, e de repente chegou um professor novo para dar ciências, ensinar ciências. E quando ele se apresentou, ele disse, o meu nome é Darcy. E eu nunca tinha ouvido um nome daquele sendo usado para homem. Eu só tinha ouvido o nome Darcy para mulher. E me desculpe se tem alguém aqui chamado Darcy e é homem. Não me leve a mal. Mas eu no ginásio, eu achei que aquele nome era de mulher.
E a Fátima ficou apaixonada pelo professor Darcy. E eu não sabia. E eu cheguei no ouvido da Fátima em plena aula, o professor de ciências ali. E eu disse, vem cá, vem cá. Você não acha que Darcy é nome de mulher? Só isso. A língua não coube na boca. Eu tinha que falar para alguém. Ela estava inflamada, eu tinha que dizer isso. Mas a Fátima era louca pelo professor Darcy. Ela se levantou e fez assim, em plena aula. E o professor ali na lousa. Aí ela se levantou com aquele porte. E eu já estava cansado de ir à diretoria. Eu pus a mão na cabeça e falei, vou de novo lá. Aí a Fátima foi, professor. E ele parou de escrever. Que foi, Fátima? Sabe o que o João Ribe falou do senhor? Eu já estava pegando o material para sair. O professor Darcy fez assim. Fátima, eu não sei e nem quero saber. Vá sentar no seu lugar. A partir daquele dia, nunca mais eu fiz comentário da vida de ninguém. E aquele professor não me ensinou só ciências, me ensinou a não ser fofoqueiro também. E acho que ensinou a Fátima e todo mundo. Agora vamos raciocinar nesta palavra aqui. Vamos imaginar as coisas. O livro de Provérbios que nós lemos disse que o nosso ventre, lá no capítulo 18, versículo 20, o nosso ventre, o ventre, que é o lugar onde nós processamos o mantimento, não é? O nosso ventre se alimenta da boca. Vai ligando as coisas agora. O nosso ventre se alimenta da boca. Dentro da boca está a nossa língua. A língua, ela alimenta o ouvido da pessoa que está nos escutando e ao mesmo tempo está alimentando o ventre, porque o ventre se alimenta da boca. Não é isso? Agora, quem alimenta a língua? A língua alimenta o ouvido. O ventre se alimenta da língua. Quem alimenta a língua? Então nós vamos ver na palavra de Deus, no Evangelho, quem que alimenta a língua. No Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos ler o versículo 45. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Quer dizer que a língua se alimenta do coração. A língua se alimenta do coração. Então preste atenção na conversa da pessoa que está ao teu lado, alimentando o teu ouvido. Tudo que ela estiver falando para você, tudo que a língua dela estiver alimentando o teu ouvido, o alimento está vindo diretamente do coração. E nesse momento eu quero que você analise os últimos alimentos que o seu ouvido andou recebendo de certas pessoas. E ainda que sejam pessoas que parecem de Deus, de confiança, íntegras, honestas, puras, bem-intencionadas, comece a analisar agora o alimento que ela lançou no teu ouvido. Porque se ela lançou coisas boas no teu ouvido, então aquela pessoa é de Deus. É uma boa pessoa. Ela está com o coração cheio de coisas boas. Mas se ela
só colocou alimento fermentado, se ela só colocou alimento podre, se ela só colocou alimento mal cheiroso no teu ouvido, se ela te alimentou só de coisas ruins, preste atenção. Ainda que ela pareça de Deus, ainda que pareça uma pessoa espiritual, ainda que pareça uma pessoa santa, ela está falando daquilo que o coração está cheio, e o coração dela está alimentando a língua. Então o coração dela está cheio do quê? De maldade, de rapina, das piores coisas. A aparência de uma pessoa de Deus, de uma pessoa honesta, íntegra, que quer o bem, que está contando um segredinho ali no pé do teu ouvido, porque te ama muito e quer que você saiba. Mas na verdade, o coração daquela pessoa é só trevas e escuridão. Está cheio de espinhos, está cheio de lixo, de sujeira, e mais ainda, não tem o Espírito Santo de Deus coisa nenhuma. Está cheia de espírito maligno, está cheia de podridão, é como um sepulcro bem pintado por fora, cheio de flores, mas por dentro está podre. Porque a língua fala do que o coração está cheio. Por isso agora você vai ter que aprender a colocar um freio na tua boca. Vai ter que começar a dirigir a tua vida com cuidado aqui na língua. E você não pode, ao ouvir alguma bobagem, sabe o que falaram de você? Sabe o que disseram sobre você? Você não pode entrar no jogo dessa pessoa e já dar uma resposta em cima ali. Não, comigo é assim, eu falo na hora. Porque essa mesma pessoa, como aquela lavadeira, vai chegar do outro lado e dizer: sabe o que ele falou de você? Alguém tem que chegar e quebrar essa corrente maligna. Alguém tem que apagar este fogo do inferno. E se você quer apagar este fogo do inferno, então você precisa da água da vida, que é o Senhor Jesus. Nós não queremos fogo estranho, nem fogo do inferno no nosso meio. Nós queremos o fogo do Espírito Santo de Deus. Nós não aceitamos o fogo do diabo no nosso meio. Porque quem convive agora com o fogo do diabo vai ficar muito à vontade lá nas chamas do Hades e do inferno. Você tem que apagar este fogo em nome do Senhor Jesus. Agora olha só, a língua humana, com as palavras humanas, inflamada pelo inferno, fala daquilo que o coração está cheio. Se você continuar sendo uma pessoa carnal, você vai continuar sendo um instrumento do diabo e às vezes não vai vigiar, vai facilitar, vai baixar a guarda. Num dia que você estiver estressado ou nervoso ou nervosa, você vai dar lugar ao diabo e ele vai inflamar a tua língua, porque você está numa condição simplesmente humana. Por isso que o diabo está conseguindo cirandar com a tua vida e de muita gente. Mas hoje o diabo está sendo desmascarado. O diabo, ele estava assim: e agora? Vou ter que mudar de estratégia, esse povo já foi alertado. O diabo já está pensando: vou ter que mudar a estratégia. Estou sendo desmascarado, esse povo está aprendendo a palavra de Deus. Mas o diabo, ele sabe insistir. Aliás, aquilo que a lavadeira falou é verdade. O nome dele é tentador, porque ele fica tentando toda hora. Ele fica tentando, ele vai tentando, está sempre tentando. Ele não se importa de perder nessa vez, nem na próxima, nem na outra. Ele vai continuar tentando, por isso ele é o tentador. Se você estiver apenas na carne, numa hora ou outra em que você não estiver vigiando, o diabo vai inflamar tua língua e vai incendiar tudo de novo. Você tem que fazer agora algo que anule tudo que Satanás está fazendo. E só existe uma maneira. Porque preste atenção, a língua humana é inflamada pelo coração humano. A língua humana é alimentada pelo coração humano. Então o coração é que alimenta a boca.
alimenta a língua. E o coração só alimenta para a morte. Preste atenção. Tem que haver uma palavra que inverta isso. E é esta palavra que você está ouvindo agora. Porque esta palavra não está saindo do coração enganador de um ser humano, mas está vindo do coração do próprio Deus. E esta palavra do coração de Deus está na minha boca, alimentando o teu coração agora. O caminho é o contrário. Se o coração alimenta a boca, só sai morte, maldição e destruição. Mas se a boca é alimentada pelo coração de Deus, então a palavra que sai alimenta outros corações, como está alimentando o seu agora. Mas eu quero te provar isso na palavra, que só a palavra de Deus pode alimentar a boca com vida. É o caminho inverso. A palavra que não sai do coração do homem, a palavra de Deus. Vamos no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Está escrito assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Oh glória! Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Só a palavra de Deus alimenta o coração de coisas boas. Aí sim a tua boca vai falar do que o coração está cheio. No Salmo de número 119, versículo 103, nós lemos o seguinte: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Esta palavra que você está recebendo agora, e que você ouviu agora, ela percorreu dois caminhos. Ela entrou pelo teu ouvido, porque o ouvido prova as palavras, e ela também penetrou na tua boca para ser digerida, mastigada. E como ela está falando no teu coração, ela está retroalimentando a sua boca. E consequentemente está alimentando o seu ventre de vida. E assim você sente que esta palavra é mais doce do que o mel. E quando você está cheio da palavra de Deus, quando o teu coração está cheio da poderosa e santa palavra de Deus, que não sai do coração do homem, mas do coração do Altíssimo, então qualquer palavra que a tua boca falar, será palavra de vida e vida de verdade. Nunca mais saia da tua boca palavra alguma que não seja para edificação e vida. E quando tiver que sair uma palavra ruim, coloca o freio na tua boca, e você vai conseguir controlar todo o teu corpo. O diabo não põe mais fogo aqui não. Mas pode ser que a chama na língua de alguém ainda esteja acesa. Pode ser. Pode ser que até a chama diminuiu, mas a língua ainda está abrasada. Assim que terminar a reunião, inflamada, ela vai procurar alguns ouvidos, vai procurar algumas pessoas. Tem língua que está em brasa viva. Com esse jato de água viva que nós demos aqui, já apagou a chama, mas a língua ainda está lá. É uma brasa. Está esperando a reunião acabar para ver se encontra um ouvido inflamável. Em nome de Jesus, apague este fogo do inferno da tua boca e acenda o fogo do Espírito Santo de Deus. Pare de falar da vida alheia. Pare de fazer comentários desagradáveis dos outros.
Largue a mão de ser fofoqueiro, ser fofoqueira. Isto não fica bem para homem e mulher de Deus. Isto não convém, meus irmãos. Você vai ter que fazer um propósito com Deus. Aliás, um não, dois. Primeiro propósito com Deus: colocar um freio na minha própria boca. A hora que a língua estiver dando aquele comichão para falar, morde a tua língua. Mastiga. Cala-te. Já para dentro. Vai orar. Abre a palavra de Deus. A palavra de Deus que você abrir neste livro santo sempre vai vir do coração do Altíssimo. Se o teu coração estiver cheio desta palavra, a tua boca vai falar do que o teu coração está cheio, e aí só vai sair palavra de vida. O primeiro propósito é esse: colocar um freio na própria boca. E o segundo propósito: repreender qualquer pessoa, seja membro, seja obreiro, seja pastor, pastora, seja quem for. Eu garanto que você nunca vai me repreender nesse pecado, porque se tem uma coisa que eu detesto é fofoca. Mas pode até ser que um dia a minha língua esteja... E se eu não aguentar e for fazer qualquer comentário com você, pode me repreender. E este é o segundo propósito que nós vamos fazer cada um agora. Cada um. Este é o segundo propósito. Quando alguém nos falar qualquer coisa, em particular, num momento ali de aconchego, ou dizendo: você soube o que aconteceu? E sabe o que está acontecendo? Sabe o que falaram? Ou quando alguém pegar o telefone e ligar para você: sabe o que eu fiquei sabendo? Eu preciso te contar. Nessa hora você tem que enxergar a lavadeira naquela pessoa, uma pessoa que está sendo usada pelo inimigo, e você tem que ver o próprio Satanás manipulando aquela vida, como se ela fosse um marionete, um bonequinho assim, daquele de cordas. Você tem que falar: meu irmão, meu irmão, peraí, antes de você me falar, peraí, meu irmão, minha irmã, antes de você me falar, vai orar. Vai orar, você está sendo usada pelo diabo. Vai orar, não me fale nada não. Não jogue esse lixo no meu ouvido. Eu não quero encher o meu coração de coisa ruim. E esse é o segundo propósito. Eu acredito que a partir de hoje, pelo menos na Paz e Vida, o diabo vai ter muito trabalho para achar lavadeiras aqui dentro. Sabe aquela pessoa que só fica querendo lavar roupa suja? Você sabe, não é? Vai ser muito difícil o diabo encontrar alguma pessoa aqui dentro com vocação de lavadeira, a partir de agora, que fica só querendo lavar roupa suja. Vai ser muito difícil, sabe por quê? Porque nós somos purificados pela poderosa palavra de Deus e pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. O sangue que nos purifica de todo pecado. Aqui não tem roupa suja para lavar, não. Então nós vamos orar agora. Erga as duas mãos para os céus assim. O primeiro propósito é particular. É seu. É você com Deus. Porque do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre.
dos renovos dos seus lábios se fartará. A tua boca produz frutos, mas a partir de agora não produz mais frutos ruins. Porque hoje você aprendeu que do fruto que sai da tua boca e alimenta o ouvido de alguém, também alimenta o seu próprio ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Dos renovos do seu próprio lábio se fartará. Do renovo. Ore a Deus: Senhor, renova a minha boca, renova os meus lábios, renova a minha língua, Senhor, renova totalmente a minha boca. Vai orando a Deus. Isso é particular, isso é de cada um. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. O seu ventre não quer mais se alimentar com lixo. O seu ventre não quer mais se alimentar com coisas estragadas. O seu ventre hoje está dizendo: como é doce a palavra de Deus, é esse alimento que eu quero na boca. Não coloque mais lixo no meu ventre. Não coloque mais comida estragada no meu ventre. Renove os seus lábios agora. Renove a sua boca. Oh, glória! A morte e a vida estão no poder da língua. Você quer produzir morte ou quer produzir vida? Faça o teu propósito. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Você quer comer o fruto da vida ou o fruto da morte? É tão fácil escolher. Coloque um freio na tua boca agora. Leve as duas mãos assim em direção à tua boca, como se fosse o cabresto que se coloca num animal para conduzi-lo. Coloca o freio na tua boca. A partir de agora o inferno não inflama mais a tua língua. A partir de agora Satanás não inflama mais a tua boca. Repreenda isso em nome de Jesus. A tua boca tem que ser muito faladeira, sim, mas uma boca que fala a palavra do Deus Todo-Poderoso. A tua boca precisa falar bastante, mas palavras de vida e não palavras de morte. Oh, glória! Deus quer a tua boca solta para coisas boas e edificantes, mas Ele quer a tua língua, a tua boca travada para coisas ruins. E o segundo propósito, ore a Deus, faça disso um voto agora. Tem que ser um voto, algo que se você quebrar, você está em pecado. Tem que ser um voto diante de Deus. E quem não está abrindo a boca, sinceramente eu vou orar depois por estas pessoas em particular, para repreender esse demônio teimoso. Pessoa que não estiver orando, abrindo a boca, depois eu quero orar. Quero orar e repreender esse demônio rebelde. Vai cair por terra. Vai passar vergonha se não se arrepender. Eu já disse que esta palavra não saiu do coração do homem, mas saiu do coração de Deus. Abre a tua boca e ore agora. Faça um voto diante dele. Um voto que você não pode quebrar. Faça um voto de você repreender qualquer pessoa, seja quem for, que tentar alimentar o teu ouvido com maledicência, fofoca, mexerico, invenções, calúnias. Não importa. Qualquer pessoa que chegar para você falando contra alguém, ainda que seja até verdade, não importa.
você vai repreender em nome de Jesus Cristo. Esse é o voto. Nós não estamos aqui para fazermos fofocas. Nós estamos aqui na terra para pregarmos a palavra do Deus Todo-Poderoso. A única palavra que vai sair da nossa boca é palavra de vida. Oh, glória, calamassuriandalas. Lia tia sori andeli. Ori mixia masturiandalas. Oh, glória. Eu quero ver a tua língua inflamada pelo Espírito Santo agora. Oh, glória! Vem, Jesus, com teu fogo agora. Renova com teu Espírito Santo. Derrama do fogo do teu Espírito agora. Oriala surimixilia andalas. Ricalama suriandalas. Esse é o fogo que Deus quer ver na tua boca. Orialamassuricalaxilia. Liandalia tia sorimi andalas. Orialia tia. Oh, glória! Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Oh, glória! O diabo que vai procurar outro lugar para inflamar, aqui só o fogo do Espírito Santo. Oh, glória! Eu estou sentindo o poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu estou sentindo o fogo de Deus aí na tua boca. Palavras poderosas vão sair dos teus lábios agora. Orialas, suriandalas. Oh, glória! Glória, glória, glória a Deus! Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por ter falado pela boca do teu servo. Agora usa a boca de todos os teus servos para continuarem falando esta mesma palavra. Oh, glória! Diga amém, Jesus. Glória a Deus. O diabo vai ter que dar o fora. Sabe por quê? Ele não fica onde tem fogo santo. E é por isso que ele não vai mais ficar na tua boca. Mas se precavenha, porque ele vai tentar voltar. Ele vai tentar. O negócio dele é tentar. É pior do que aquele político que perde a eleição e continua tentando. O diabo diz, não importa quantas eu perca, mas eu vou continuar tentando. Esse é o adversário. Mas enquanto você estiver com este fogo santo na tua boca, o inimigo não terá vez na tua vida. Enquanto você estiver inflamado, inflamada com este fogo do Espírito Santo, não tem como o diabo retornar. Você vai cumprir esse propósito diante de Deus? Os dois propósitos: freio na própria boca e repreensão quando alguém vier alimentar o teu ouvido com alimento podre. Amém. Então vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Se viram com um bom pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Uma nau tão grande e um leme bem pequeno
E aquele leme é capaz de controlar a imensa embarcação. Ainda que o vento venha e queira levar a nau para outro lado, para outras águas, aquele que está governando a nau, o barco, consegue com um pequeno leme dar o curso que deseja. Não se deixa levar pela tempestade. Você está compreendendo isso? A palavra está falando em termos de figura. O nosso corpo é como um navio. Não vou dizer que o nosso corpo é como um cavalo, porque isso eu deixo como exclusividade lá para os terreiros. Mas a nossa língua é como um leme. E ela precisa de freio e precisa de controle. Porque a língua tem o poder de morte e tem o poder de vida. Tiago continua falando sobre os perigos que uma língua e a destruição que uma língua pode causar. Vamos continuar lendo aqui a carta de Tiago. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aqui ele faz outra comparação. Um pequeno fogo no meio de um bosque é capaz de incendiar uma floresta e causar muita destruição. E ele está comparando a língua com isso. Versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Aqui nesse ponto nós temos que estremecer, porque a língua é facilmente inflamada pelo inferno. É como se ela fosse de alta combustão. O inferno consegue inflamar a língua do ser humano com muita facilidade. O fogo pega rápido e um pequeno fogo logo incendeia uma floresta inteira. O inferno ataca a língua do ser humano. O inferno tenta inflamar a língua do homem, a língua da mulher. Nessa hora dá vontade de engolir a língua e não ter mais língua. O diabo trabalha a língua do ser humano porque sabe a destruição que a língua é capaz de causar. Vamos continuar lendo aqui, versículo 7 agora. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum ser humano pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, isto é, de veneno. A língua é venenosa. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, confirmando o que nós lemos em Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Da mesma boca, da mesma língua, procede morte ou procede vida. Da mesma boca, da mesma língua, procede bênção e maldição. Meus irmãos, escreveu Tiago, não convém que isto se faça assim. E nós temos que parar para pensar nisso, igreja. Porque hoje os cristãos não estão mais vigiando o que dizem. E nem colocam freio na boca para reprimir aquela inflamação, aquela vontade de falar coisas que não se devem falar. A língua está inflamada pelo inferno. E dentro das igrejas, e entre o povo de Deus, e Tiago está escrevendo para irmãos, e isso já acontecia naquela época, quase 2000 anos atrás. O povo já estava perdendo o controle daquilo que sai da boca, não vigiando sobre as palavras que são ditas, que podem ser de morte
ou de vida, que podem ser de bênção ou de maldição, que podem colocar uma pessoa no chão ou levantar o ser humano. Tiago diz: nós não podemos fazer isso, nós temos que mudar esse negócio, não convém que isto se faça assim. Continuando a leitura, estou no versículo 11. Ele pergunta: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Nós somos de Deus. Nós sabemos disso. Ele escreveu para irmãos, não é verdade? Pessoas que fazem parte da mesma família de Deus. Mas ele detectou esse problema entre os cristãos daquela época, que muitos estavam com a língua mais comprida do que a boca poderia suportar. Uma língua que nunca ficava dentro da boca, sempre falando, tagarelando, falando no ouvido de pessoas. E ele viu que as pessoas naquela época estavam perdendo mais tempo com palavras de maldição do que com palavras de bênção. Que os cristãos estavam se reunindo ali não para falar palavras que edificam, mas palavras que derrubam. Não para contar bênçãos, e sim derrotas. Não para contar vitórias, e sim problemas. Ele foi detectando que havia também uma contenda dentro da igreja. E aquilo tinha o seu curso inflamado pelo próprio Satanás. O diabo não está ultrapassado como aquela lavadeira pensa. O diabo usou aquela mulher para que ela, se sentindo vaidosa, orgulhosa, inteligente, capaz, fosse um instrumento do diabo para levar destruição através da língua. Quando aquela lavadeira voltou toda orgulhosa, dizendo para o diabo: viu? Viu como eu fiz? Vê se aprende. O diabo que deu uma gargalhada agora. Porque o diabo disse: você fez exatamente o que eu queria que você fizesse. Você foi o meu boneco lá dentro, a pessoa de confiança para que os outros acreditassem. E o diabo disse a ela: você acha que eu poderia ir lá fazer isso? Se eu entrasse na casa daquela mulher, com essa aparência que eu tenho, com esse corpo que todo mundo vê que está queimado pelo fogo, e com esses olhos avermelhados, você acha que aquela mulher acreditaria em mim, que o marido tinha amante? E se eu fosse lá na loja daquele homem, com essa aparência que eu tenho, você acha que aquele marido apaixonado acreditaria num ser repugnante como eu? Você foi o meu instrumento. Foi aí que aquela lavadeira caiu em si. Veja se você entende agora, meu querido, minha querida. A estratégia de Satanás não mudou. A tua língua é altamente inflamável. Qualquer fofoca, murmuração, reclamação, insatisfação, rebeldia, é como um fósforo que acende. E a pessoa usa a boca para falar. E até de coisas que não sabe, até de coisas que não viu, e até de coisas que não tem prova. E ela diz: eu ouvi dizer, você sabia disso? Sabe o que me contaram? Vem cá, vou te contar. E isso está comendo solto em todas as igrejas, e infelizmente na nossa também. Infelizmente na nossa também. E o diabo está muito contente, sabe por quê? Porque se o diabo chegasse para qualquer pessoa desta igreja ou de outra denominação e fosse ele falar, ninguém iria acreditar, iriam dizer: está amarrado, diabo, está amarrado, demônio, não é? Mas como muitos aqui e em outras igrejas têm bastante credibilidade, o diabo está lá
usando a pessoa como instrumento, inflamando a sua língua, para a pessoa falar de coisas que não sabe, que não viu, mas que ela tem prazer, ela não consegue controlar, não tem freio na sua boca. E isso está ponto. Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida, com o pastor João Ribe Palharim. Pegue a palavra de Deus, abra no livro de Provérbios, capítulo 18, nós vamos ler os versículos 20 e 21. Está escrito o seguinte: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Eu vou ler outra vez, preste atenção. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Agora eu leio e quero que cada pessoa que está aqui na sede nacional da Paz e Vida repita em seguida. Vamos lá. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Quantos creem nesta palavra? Eu também creio. Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E com alegria, enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Vamos fazer este louvor chegar até o trono de Deus. Vamos usar a nossa boca para mandar este louvor até o céu. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Senhor Deus e Pai, este povo que está aqui, glorifica o teu nome agora. Abre o céu para receber, e sobre cada vida que te exalta, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. A nossa boca não pode falar se não for pelo teu Espírito. A nossa língua não pode se mover pela vontade do homem. Vem agora com teu Espírito e tome a nossa boca, tome a nossa língua e envia a tua palavra agora. Fale com cada vida aqui presente. Fala com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Quem tiver lugar, pode sentar. Um dia uma lavadeira de roupas foi até o rio para lavar roupas ali e encontrou o diabo sentado numa pedra, chorando muito. E ela reconheceu imediatamente que era Satanás por causa dos olhos vermelhos, aquele aspecto de quem foi queimado pelo fogo. E essa lavadeira disse: eu te conheço, você é o tinhoso, mas por que você está chorando? E o diabo, chorando, disse: eu estou arrasado. Eu estava lá naquele povoado, tentei provocar uma briga entre as famílias, fiquei ali tentando causar uma intriga, e depois de 3 meses de tentativa, tentando todo mundo, eu fracassei. Eu reconheço, os meus métodos não funcionam mais. Aí essa lavadeira deu uma gargalhada e disse:
Por isso que o teu nome é tentador. Você tenta e não consegue nada. Mas não dá glória a Deus não, você não ouviu a história ainda? E ela disse para Satanás: você precisa se atualizar. As coisas não funcionam mais como antigamente. Esse povoado, olha só. Ali todo mundo é parente. Ali todo mundo é cristão. Ali todo mundo é da mesma parentela. Como é que você vai tentar jogar ali uma pessoa contra a outra? Com esses ardis do passado, isso não funciona mais. Ela disse: quer ver, Satanás? Eu vou te dar uma aula como que funciona a coisa agora. E ela trabalhava para um casal que era o casal mais respeitado da cidade. O casal mais querido. O casal mais amado. E aquele povoado era dominado por duas famílias. E o marido era de uma das famílias. E a esposa era da outra família predominante. Então, essa lavadeira, chegando em casa, viu que a patroa estava sozinha e disse: olha, eu agora estou arrasada, porque eu fui lavar a roupa lá no rio e eu vi o teu marido com uma mocinha muito jovem, e eu fiquei indignada de ver que ele está enganando a senhora. E a esposa disse: não é possível, meu marido é um cristão, o meu marido me ama, ele todas as noites jura amor eterno, deve ser algum engano. Olha, patroa, eu não ia falar nada se não fosse verdade. Eu estou arrasada pela senhora só porque a outra é mais jovem e mais bonita. A moça é bonita mesmo? É uma moça muito bonita. E o seu marido estava lá de beijinhos com ela atrás de uma árvore, eu vi. Aí a mulher começou a chorar. Não é possível, não é possível. Mas olha, patroa, não chore não. Porque eu conheço uma simpatia infalível. Se a senhora fizer o que eu vou ensinar, o seu marido voltará a ser aquele homem apaixonado e fiel. A mulher desesperada, querendo reconquistar o marido, já acreditando naquilo, ela disse: está bem, então me ensina, como é que eu faço? Olha, é o seguinte, quando ele chegar do trabalho hoje, receba-o com a maior alegria. Faça de conta que a senhora não sabe de nada. Prepare o jantar, a melhor comida, aquela que ele mais gosta. E espere até que ele durma. E quando ele estiver dormindo, a senhora se levante, pegue uma navalha e corte um fio da barba, bem aqui perto do pescoço. Corte um fiozinho da barba. E com esse fio de barba nós vamos fazer a simpatia que fará o seu marido ser o homem mais apaixonado do mundo. Aí ela falou: está bem, eu vou fazer isso. Mas olha, a senhora não pode nem deixar ele suspeitar de nada. A senhora tem que tratá-lo bem. Tá bem. A senhora não pode chorar na frente dele, tem que tratar ele muito bem, ele não pode desconfiar. Não, está bem, eu vou me controlar. Tá bom, patrão, eu deixei as roupas lá no rio, secando, eu tenho que voltar para apanhar. Tá bom, vai, pode ir. Aí ela voltou, né, em direção ao rio, mas ao invés de pegar roupas, ela foi na loja do marido daquela mulher. E o marido, quando viu aquela empregada entrando na loja, falou: o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar com a sua patroa? Não, mas eu vim contar uma coisa para o senhor. Eu vim contar uma coisa que eu... Olha, é questão de vida ou morte. Só tem que me ouvir. O que é de vida ou morte? Aconteceu alguma coisa com a minha mulher? Mais ou menos, mas a vida ou a morte é a sua, como a minha. Eu posso falar em particular com o senhor? Vai, então fala. É que eu estava lá passando roupa, lá na área de serviço.
Aí eu escutei umas risadinhas, eu escutei algumas palavras carinhosas, eu até pensei que o senhor estava em casa. Eu até achei que a sua esposa e o senhor estavam lá no quarto. Mas na hora que eu fui guardar as roupas que eu tinha passado, eu escutei a voz da sua esposa e a voz de um outro homem. O senhor me desculpe o atrevimento, mas eu me aproximei da porta para ouvir o que eles estavam conversando. Como assim? A minha mulher com outro homem dentro do quarto? É. E a porta estava um pouco entreaberta, eu espiei. E era um rapaz forte, musculoso, jovem, bonito. E ele, conversando com a sua mulher dizia: meu amor, hoje nós vamos nos libertar do meu marido. Hoje nós nos livraremos dele para sempre e tudo será nosso, a loja, o dinheiro, esta casa, tudo. E o amante da sua mulher disse: como faremos isso? E ela falou: hoje à noite, na hora que ele estiver dormindo, eu vou pegar uma navalha e vou cortar o pescoço dele. A minha mulher não pode ter falado isso. Eu estou avisando o senhor. Não, eu não acredito. Que é isso? Minha mulher é cristã. A minha mulher me ama. Bom, se o senhor quer acreditar, acredite. Agora, se o senhor acreditar, ou pelo menos tiver a dúvida, fique de olhos bem abertos. Não, eu vou lá conversar com ela agora. Não vai não. Não vai tirar satisfação com ela. O senhor faz assim: olha, eu vou voltar para casa, fazendo de conta que eu não vim aqui. E quando o senhor chegar em casa, chegue normalmente. Faz de conta que não aconteceu nada. E jante normalmente, depois vá dormir normalmente. Mas cuidado, hein? Não vá pegar no sono. Principalmente na hora de dormir, fique atento. Finja que está dormindo. E o senhor vai ver como a sua mulher vai se levantar no meio da noite para cortar o seu pescoço com uma navalha. Ele não acreditou, mas resolveu se precaver. Foi para casa, ele tratou a esposa normalmente, a esposa também o tratou normalmente. Depois do jantar, ele disse que ia dormir e foi para o quarto, se deitou. A mulher veio em seguida e ele resolveu fingir que pegou no sono. E ficou só esperando. Será que a minha mulher tem outro? Será que ela quer realmente me matar hoje? Será que ela seria capaz de uma barbaridade dessa? Não pode ser. Eu vou ficar aqui fingindo que estou dormindo. Eu preciso tirar essa dúvida. E por seu lado a mulher estava lá na cama assim: eu vou esperar ele dormir bem. Aí vou tirar um fio de barba do seu pescoço e vou fazer aquela simpatia. Ele vai voltar a ser meu. Ele vai voltar a ser o homem apaixonado que era no começo. E os dois ali, fingindo que estavam dormindo, não conversaram, não se abriram, não dialogaram, não checaram nada. Ficaram acreditando numa terceira pessoa desconhecida que estava criando intriga e mentira. Eles não se falaram. Você está compreendendo o erro? E o homem, fingindo que estava dormindo, ele viu quando a mulher se levantou da cama na pontinha do pé. Foi até a gaveta e ele olhando. Aí a mulher pegou a navalha e ela até brilhou no escuro. O homem ali estremeceu. Meu Deus, que é isso? Então é verdade, ela vai querer me matar. E ela, pegando a navalha, veio na pontinha do pé, se aproximou do marido na cama, e ele deitado, fingindo que estava dormindo, mas espiando assim, com o olho meio fechadinho. Aí ela chegou com a navalha perto do pescoço dele, procurando um fio de barba para cortar.
E ele achando que ela ia cortar o pescoço fora. Quando ela se aproximou com a navalha, ele segurou no pulso, arrancou a navalha das mãos da mulher e começou a xingar, sua isso, sua aquilo, e ficou tão irado e descontrolado que ele pegou a navalha e começou a retalhar a mulher. E a mulher assustou e sangrando começou a gritar: que é isso? Pare, meu amor, pare! Meu amor, coisa nenhuma, só isso, só aquilo. E foi desferindo golpes e ela gritava muito, muito. E ele também gritava, xingando. Todo mundo naquele vilarejo acordou, as luzes se acenderam. E todos foram correndo naquela casa para ver o que estava acontecendo. E viram lá a mulher toda ensanguentada, gritando: meu amor, não faça isso! E ele xingando. Os que eram do lado da esposa, a família que era do lado dela, tomou partido na briga e avançou sobre ele. E os que eram do lado da família dele, avançaram contra a família da esposa. E foi um banho de sangue naquela noite. Muita gente morreu, inclusive o casal, e nunca mais houve paz naquele lugar. Por isso que aqui o livro de Provérbios está dizendo com exatidão: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então preste atenção, a língua na boca tem poder de vida ou de morte. Quando a pessoa profere palavras de vida, ela proporciona vida, ela mesma vive. Mas quando a pessoa profere palavras de morte, ela também se alimenta das palavras de morte que está dizendo. A palavra de Deus não mente. O que sai da boca do ser humano alimenta quem está ouvindo, porque o livro de Jó, capítulo 34, versículo 3 diz: o ouvido prova as palavras como o paladar prova o alimento. A palavra que sai da boca do ser humano serve de alimento no ouvido de quem está escutando, e ao mesmo tempo aquela palavra que está saindo da boca, ela retorna para o ventre da pessoa. E o ventre se alimenta da palavra que a pessoa está dando. Se a palavra que a pessoa está dando é de morte, o ventre da pessoa está se alimentando de morte. Se a palavra que a pessoa diz é de vida, o seu ventre está se alimentando de vida, do fruto da boca de cada um. Não é da boca de outras pessoas, não. O teu ventre se alimenta da palavra que sai da sua própria boca. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu próprio ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Quando você fala, você está produzindo frutos. Ou frutos de vida, ou frutos de morte. O que sai da tua boca alimenta quem ouve e alimenta o seu próprio ventre. De modo que a língua acaba tendo esse poder extraordinário de destruir ou de construir. Quero que você vá comigo na carta que Tiago escreveu, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quer dizer que a palavra faz o ser humano ficar de pé ou cair. A pessoa pode tropeçar na palavra e fazer os outros tropeçarem na palavra, ou a pessoa pode ficar de pé com aquilo que diz e manter as outras pessoas também de pé. Tropeçamos em muitas coisas, mas se a pessoa não tropeça na palavra,
Esta pessoa é perfeita e poderosa para refrear todo o corpo. E Tiago dá o exemplo do cavalo. Porque o cavalo tem uma força muito grande. O cavalo é muito mais forte do que o ser humano. E, no entanto, ele escreve em seguida: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Um freio na boca de um cavalo é capaz de dominar aquele corpo enorme, muito mais forte do que o ser humano. E ele, ainda ilustrando, vai pegar um exemplo maior ainda. Ele vai pegar um barco, uma nau, um navio. E ele vai comparar a língua com um leme. Veja o versículo seguinte, versículo 4. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, e assim eu falo na hora, porque essa mesma pessoa, como aquela lavadeira, vai chegar do outro lado e dizer: sabe o que ele falou de você? Alguém tem que chegar e quebrar essa corrente maligna. Alguém tem que apagar este fogo do inferno. E se você quer apagar este fogo do inferno, então você precisa da água da vida, que é o Senhor Jesus. Nós não queremos fogo estranho, nem fogo do inferno no nosso meio. Nós queremos o fogo do Espírito Santo de Deus. Nós não aceitamos o fogo do diabo no nosso meio. Porque quem convive agora com o fogo do diabo vai ficar muito à vontade lá nas chamas do Hades e do inferno. Você tem que apagar este fogo em nome do Senhor Jesus. Agora olha só, a língua humana, com as palavras humanas, inflamada pelo inferno, fala daquilo que o coração está cheio. Se você continuar sendo uma pessoa carnal, você vai continuar sendo um instrumento do diabo e às vezes não vai vigiar, vai facilitar, vai baixar a guarda. Num dia que você estiver estressado ou nervoso ou nervosa, você vai dar lugar ao diabo e ele vai inflamar a tua língua, porque você está numa condição simplesmente humana. Por isso que o diabo está conseguindo cirandar com a tua vida e de muita gente. Mas hoje o diabo está sendo desmascarado. O diabo, ele estava assim: e agora? Vou ter que mudar de estratégia, esse povo já foi alertado. O diabo já está pensando: vou ter que mudar a estratégia. Estou sendo desmascarado, esse povo está aprendendo a palavra de Deus. Mas o diabo, ele sabe insistir. Aliás, aquilo que a lavadeira falou é verdade. O nome dele é tentador, porque ele fica tentando toda hora. Ele fica tentando, ele vai tentando, está sempre tentando. Ele não se importa de perder nessa vez, nem na próxima, nem na outra. Ele vai continuar tentando, por isso ele é o tentador. Se você estiver apenas na carne, numa hora ou outra em que você não estiver vigiando, o diabo vai inflamar tua língua e vai incendiar tudo de novo. Você tem que fazer agora algo que anule tudo que Satanás está fazendo. E só existe uma maneira. Porque preste atenção, a língua humana é inflamada pelo coração humano. A língua humana é alimentada pelo coração humano. Então o coração é que alimenta a boca, alimenta a língua. E o coração só alimenta para a morte. Preste atenção. Tem que haver uma palavra que inverta isso. E é esta palavra que você está ouvindo agora. Porque esta palavra não está saindo do coração enganador de um ser humano, mas está vindo do coração do próprio Deus. E esta palavra do coração de Deus está na minha boca, alimentando o teu coração agora. O caminho é o contrário. Se o coração alimenta a boca, só sai morte, maldição e destruição.
Mas se a boca é alimentada pelo coração de Deus, então a palavra que sai alimenta outros corações, como está alimentando o seu agora. Mas eu quero te provar isso na palavra, que só a palavra de Deus pode alimentar a boca com vida. É o caminho inverso. A palavra que não sai do coração do homem, a palavra de Deus. Vamos no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Está escrito assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Oh glória! Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Só a palavra de Deus alimenta o coração de coisas boas. Aí sim a tua boca vai falar do que o coração está cheio. No Salmo de número 119, versículo 103, nós lemos o seguinte: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Esta palavra que você está recebendo agora, e que você ouviu agora, ela percorreu 2 caminhos. Ela entrou pelo teu ouvido, porque o ouvido prova as palavras, e ela também penetrou na tua boca para ser digerida, mastigada. E como ela está falando no teu coração, ela está retroalimentando a sua boca, e consequentemente está alimentando o seu ventre de vida. E assim você sente que esta palavra é mais doce do que o mel. E quando você está cheio da palavra de Deus, quando o teu coração está cheio da poderosa e santa palavra de Deus, que não sai do coração do homem, mas do coração do Altíssimo, então qualquer palavra que a tua boca falar, será palavra de vida e vida de verdade. Nunca mais saia da tua boca palavra alguma que não seja para edificação e vida. E quando tiver que sair uma palavra ruim, coloca o freio na tua boca, e você vai conseguir controlar todo o teu corpo. O diabo não põe mais fogo aqui não. Mas pode ser que a chama na língua de alguém ainda esteja acesa. Pode ser. Pode ser que até a chama diminuiu, mas a língua ainda está abrasada. Assim que terminar a reunião, inflamada, ela vai procurar alguns ouvidos, vai procurar algumas pessoas. Tem língua que está em brasa viva. Com esse jato de água viva que nós demos aqui, já apagou a chama, mas a língua ainda está lá. É uma brasa. Está esperando a reunião acabar para ver se encontra um ouvido inflamável. Em nome de Jesus, apague este fogo do inferno da tua boca e acenda o fogo do Espírito Santo de Deus. Pare de falar da vida alheia. Pare de fazer comentários desagradáveis dos outros. Largue a mão de ser fofoqueiro, ser fofoqueira. Isto não fica bem para homem e mulher de Deus. Isto não convém, meus irmãos. Você vai ter que fazer um propósito com Deus. Aliás, um não, 2. Primeiro propósito com Deus: colocar um freio na minha própria boca. A hora que a língua estiver dando aquele comichão para falar, morde a tua língua. Mastiga, Cala-te, já para dentro.
vai orar. Abra a palavra de Deus. A palavra de Deus que você abrir neste livro santo, sempre vai vir do coração do Altíssimo. Se o teu coração estiver cheio desta palavra, a tua boca vai falar do que o teu coração está cheio, e aí só vai sair palavra de vida. O primeiro propósito é esse: colocar um freio na própria boca. E o segundo propósito, repreender qualquer pessoa, seja membro, seja obreiro, seja pastor, pastora, seja quem for. Eu garanto que você nunca vai me repreender nesse pecado. Porque se tem uma coisa que eu detesto é fofoca. Mas pode até ser que um dia a minha língua esteja... E se eu não aguentar e for fazer qualquer comentário com você, pode me repreender. E este é o segundo propósito que nós vamos fazer cada um agora. Cada um. Este é o segundo propósito. Quando alguém nos falar qualquer coisa, em particular, num momento ali de aconchego, ou dizendo, você soube onde muitas igrejas a arder, a obra de Deus está queimando, mas não é de fogo do Espírito Santo, não. Nós podemos ver isso, mas neste momento nós estamos desmascarando o diabo, abrindo os olhos da igreja e do povo de Deus, mostrando que nós temos que apagar esta chama, colocar um freio na boca e repreender o maligno que está agindo no nosso meio. Querido, querida, preste atenção nisso, porque eu vou falar diante de Deus e em nome de Jesus. Sou homem de Deus e sou profeta, e tenho autoridade para falar, e o que eu falo Deus confirma. Preste atenção. Quando alguém, amigo ou amiga, muito conhecido ou muito conhecida, quando uma pessoa da tua confiança chegar no teu ouvido para falar uma palavra de maldição, uma fofoca, um mexerico, um futrico, quando a pessoa chegar para você como se fosse a melhor amiga, dizendo, olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém, você se lembre da lavadeira, e você veja que por detrás daquela pessoa está o próprio Satanás. Olhe para os olhos da pessoa, não importa quem seja, pode ser até um pastor, e diga, eu te desmascaro, Satanás, eu te repreendo, demônio, você não me engana com os teus ardis. Aí você está liberando uma palavra de vida, que está apagando o fogo. Ou será que nós vamos deixar o diabo usar muitas lavadeiras na nossa igreja e no nosso meio? Será que nós vamos ficar ouvindo conversa de comadre? E a coisa está de uma tal maneira inflamada, que até homens estão parecendo lavadeiras. Estão adorando uma fofoca, que vergonha! Sabe quando eu aprendi que a gente nunca deve falar das pessoas? Eu não era cristão ainda não, apesar de ter nascido num berço evangélico, eu não queria saber de igreja. Quando eu estava fazendo o segundo ginasial, eu sentava atrás de uma moça chamada Fátima, e nós tínhamos várias matérias, como todo mundo, e de repente chegou um professor novo para dar ciências, ensinar ciências. E quando ele se apresentou, ele disse, o meu nome é Darcy. E eu nunca tinha ouvido um nome daquele sendo usado para homem.
eu só tinha ouvido o nome Darcy para mulher. E me desculpe se tem alguém aqui chamado Darcy e é homem. Não me leve a mal. Mas eu no ginásio eu achei que aquele nome era de mulher. E a Fátima ficou apaixonada pelo professor Darcy. E eu não sabia. E eu cheguei no ouvido da Fátima em plena aula, o professor de ciências ali. E eu disse, vem cá, vem cá. Você não acha que Darcy é nome de mulher? Só isso. A língua não coube na boca. Eu tinha que falar para alguém. Ela estava inflamada, eu tinha que dizer isso. Mas a Fátima era louca pelo professor Darcy. Ela se levantou e fez assim, em plena aula. E o professor ali na lousa. Aí ela se levantou, com aquele porte. E eu já estava cansado de ir à diretoria. Eu pus a mão na cabeça e falei, vou de novo lá. Aí a Fátima foi, professor. E ele parou de escrever. Que foi, Fátima? Sabe o que o João Ribe falou do Senhor? Eu já estava pegando o material para sair. O professor Darcy fez assim. Fátima, eu não sei e nem quero saber. Vá sentar no seu lugar. A partir daquele dia, nunca mais eu fiz comentário da vida de ninguém. E aquele professor não me ensinou só ciências, me ensinou a não ser fofoqueiro também. E acho que ensinou a Fátima e todo mundo. Agora vamos raciocinar nesta palavra aqui. Vamos imaginar as coisas. O livro de Provérbios que nós lemos disse que o nosso ventre, lá no capítulo 18, versículo 20, o nosso ventre, o ventre, que é o lugar onde nós processamos o mantimento, não é? O nosso ventre se alimenta da boca. Vai ligando as coisas agora. O nosso ventre se alimenta da boca. Dentro da boca está a nossa língua. A língua, ela alimenta o ouvido da pessoa que está nos escutando e ao mesmo tempo está alimentando o ventre, porque o ventre se alimenta da boca. Não é isso? Agora, quem alimenta a língua? A língua alimenta o ouvido. O ventre se alimenta da língua. Quem alimenta a língua? Então nós vamos ver na palavra de Deus, no Evangelho, quem que alimenta a língua. No Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos ler o versículo 45. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Quer dizer que a língua se alimenta do coração. A língua se alimenta do coração. Então preste atenção na conversa da pessoa que está ao teu lado alimentando o teu ouvido. Tudo que ela estiver falando para você, tudo que a língua dela estiver alimentando o teu ouvido, o alimento está vindo diretamente do coração. E nesse momento eu quero que você analise os últimos alimentos que o seu ouvido andou recebendo de certas pessoas. E ainda que sejam pessoas que parecem de Deus, de confiança, íntegras, honestas, puras, bem intencionadas, comece a analisar agora o alimento que ela lançou no teu ouvido. Porque se ela lançou coisas boas no teu ouvido,
então aquela pessoa é de Deus, é uma boa pessoa, ela está com o coração cheio de coisas boas. Mas se ela só colocou alimento fermentado, se ela só colocou alimento podre, se ela só colocou alimento mal cheiroso no teu ouvido, se ela te alimentou só de coisas ruins, preste atenção. Ainda que ela pareça de Deus, ainda que pareça uma pessoa espiritual, ainda que pareça uma pessoa santa, ela está falando daquilo que o coração está cheio, e o coração dela está alimentando a língua. Então o coração dela está cheio do quê? De maldade, de rapina, das piores coisas. A aparência de uma pessoa de Deus, de uma pessoa honesta, íntegra, que quer o bem, que está contando um segredinho ali no pé do teu ouvido, porque te ama muito e quer que você saiba. Mas na verdade, o coração daquela pessoa é só trevas e escuridão. Está cheio de espinhos, está cheio de lixo, de sujeira, e mais ainda, não tem o Espírito Santo de Deus coisa nenhuma. Está cheia de espírito maligno, está cheia de podridão, é como um sepulcro bem pintado por fora, cheio de flores, mas por dentro está podre. Porque a língua fala do que o coração está cheio. Por isso agora você vai ter que aprender a colocar um freio na tua boca. Vai ter que começar a dirigir a tua vida com cuidado aqui na língua. E você não pode, ao ouvir alguma bobagem, sabe o que falaram de você? Sabe o que disseram sobre você? Você não pode entrar no jogo dessa pessoa e já dar uma resposta em cima ali. Não, comigo